As enzimas são proteínas que diminuem a energia de ativação das reações metabólicas e assim aumentam a velocidade com que essas reações acontecem. As enzimas são muito importantes para qualquer organismo vivo, uma vez que sem elas muitas reações poderiam demorar até mesmo anos para acontecer. Esse conhecimento da importância das enzimas possibilitou o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos contra doenças que são causadas por organismos patógenos, com base, por exemplo, na inibição de enzimas desses organismos invasores. Esse é o caso, por exemplo, de algumas classes de medicamentos antirretrovirais usados para o tratamento de pacientes com AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença é causada pelo vírus HIV e esse vírus é um retrovírus, um vírus de RNA que é capaz de transformar a sua fita de RNA em uma fita dupla de DNA. E no seu ciclo reprodutivo, ele conta com a participação de 3 enzimas muito importantes, que são a transcriptase reversa, a integrase e a protease. A transcriptase reversa faz esse processo de conversão do RNA em DNA. A integrase integra o DNA viral ao DNA da célula hospedeira, que é o linfócito auxiliar. E a protease cliva as proteínas provenientes da tradução do RNA viral em proteínas menores e maduras. Com isso, alguns desses medicamentos vão inibir essas enzimas que são essenciais para que o HIV possa se replicar e infectar novos linfócitos. O primeiro fármaco desenvolvido contra o HIV foi a zidovudina, ou Azetel, um medicamento que atua inibindo a transcriptase reversa, mas é um medicamento que é nocivo às células da medula óssea e que acabou desenvolvendo anemia em muitos pacientes. Esse medicamento foi desenvolvido em 1985 e a partir daí vários outros medicamentos foram produzidos. E nesse vídeo nós vamos detalhar um pouco mais a ação das enzimas integrase e protease no ciclo do HIV e como outros medicamentos antirretrovirais atuam inibindo essas enzimas. Falaremos agora sobre a inibição da integrase por meio da transferência de cadeia. A integrase ela consiste em uma enzima composta por 3 domínios: o N-terminal, que contém o íon zinco, o núcleo catalítico, que contém o íon magnésio, e o domínio C-terminal. Durante o processo de atuação da integrase, o DNA viral que havia sido sintetizado anteriormente pela transcriptase, ele vai então se unir à integrase e a outras proteínas virais, formando um conjunto que nós chamamos de complexo nucleoproteico. E esse complexo, posteriormente, vai ser integrado ao DNA humano. Alguns dos antirretrovirais, eles atuam justamente buscando impedir essa ligação desse complexo que contém o material genético do vírus ao nosso material genético. E isso ocorre por meio da inibição da integrase. E esse processo ele é feito por meio de inibidores que possuem uma fração que se liga à enzima integrase e outra que vai se ligar especificamente ao magnésio mais 2 presente no domínio nucleocatalítico da enzima. Esses inibidores, então, vão retirar esse íon magnésio e a enzima, então, sem ele, se torna inativa e, portanto, incapaz de integrar o material genético do vírus ao DNA humano, o que interrompe o ciclo de reprodução do HIV. Os principais inibidores por transferência de cadeia usados atualmente são o raltegravir, o dolutegravir, o bictegravir e o elbtegravir. Alguns estudos clínicos têm apontado que parte dos pacientes que têm feito uso desses inibidores têm apresentado efeitos colaterais, com destaque para alterações no perfil lipídico desses pacientes, que apresentam maior quantidade de LDL e menor de HDL, o que os predispõe ao desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Agora eu vou falar um pouco da inibição da protease, que é uma enzima que atua na quebra de proteínas em polipeptídeos e que é essencial para a montagem viral perfeita do vírus da HIV. Basicamente, existem 4 subclasses principais de protease: as serinoproteases, as cisteína-proteases, as metaloproteases e as asparticoproteases, sendo que essas últimas, as asparticoproteases, são as encontradas no vírus da HIV. Basicamente, o mecanismo de ação das asparticoproteases vai ocorrer via uma catálise ácido-base, onde um resíduo chamado ASP25, presente no sítio ativo dessas enzimas, vai ser responsável por catalisar a hidrólise das ligações polipeptídicas. Além disso, um resíduo auxiliar chamado aspartil vai auxiliar na adição de uma molécula de água, a carbonila, da amida do substrato. E isso vai formar um intermediário tetraédrico instável que vai possuir grande afinidade pelo sítio catalítico. Após a formação desse intermediário,
vai ocorrer a quebra da ligação carbono-nitrogênio e vai ser formado um ácido carboxílico e uma amina primária. E aí, como é que vão atuar os fármacos inibidores da protease? Eles vão formar complexos covalentes com as enzimas, e por eles terem uma estrutura planejada que é muito parecida com o estado de transição das proteínas, eles vão se ligar fortemente às enzimas, e por isso eles podem ser considerados inibidores irreversíveis. E aí, com tudo isso, as proteases não vão conseguir cumprir sua função de montagem de novas proteínas virais, e isso vai impedir o ciclo reprodutivo do vírus da HIV. Alguns exemplos de inibidores de protease são saquinavir, ritonavir, indinavir, neofinavir e aprenavir.